Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Quadrinhos Gravato. Me chamo Carlos Colombo e é um prazer tê-los aqui. Hoje em exibição na nossa biblioteca nós temos São Paulo dos Mortos, um quadrinho nacional que eu gostei bastante, e temos também um Bonelli Nick Ryder da Editora 85. Pessoal, tudo que for da Editora 85, peguem que vocês vão gostar. E também tô vindo aqui hoje sem minha gravata tradicional, minha roupa social, porque hoje é um dia típico aqui pra mim. Hoje eu tô fazendo um serviço extra, então eu tô sem minha roupa social, mas coloquei minha gravata aqui para representar pro canal. Mas vamos tratar do motivo do vídeo hoje, que é para falar sobre os quadrinhos da semana. E eu li uma quantidade pequena dessa semana, mas bons quadrinhos. O primeiro que eu tenho aqui é o Bleach Volume 2. Eu já fiz o vídeo especial do Bleach Volume 1, então agora tô trazendo o Volume 2 para vocês. E é um calhamaço, pessoal, mais de 400 páginas. A Panini tá trazendo esse Bleach Remix, que, pessoal, eu tenho gostado. O volume 1 eu não gostei muito, eu confesso pra vocês, eu tava com uma expectativa muito alta, mas o 2 já mudou um pouco minha percepção, gostei bem mais desse volume 2. E o preço de capa dele é de R$ 59,90, mas dá pra encontrar com bons descontos de 20%, 30% na Amazon e até às vezes ali na Panini mesmo. E logo no começo aqui nós temos uma pequena história do Kon. Quem é o Kon? O Kon é aquele bonequinho. E logo no começo a gente vê o Kon fugindo da casa do Ichigo. Ele acha que ele não é respeitado ali na casa, então ele vai em busca de alguém que cuide melhor dele. Mas ele está querendo alguém, uma mulher bonita para cuidar dele, ele não quer qualquer pessoa. Só que ele sofre bastante na rua e acaba voltando para casa. Eu vou mostrar quem é o Kon para vocês. Ó, esse aqui é o Kon, pessoal, tá vendo? Ele é um ursinho. A alma dele foi colocada dentro desse ursinho. Olha ele aqui achando que está sendo maltratado. Estão batendo com ele na parede para limpá-lo. Então ele se sente totalmente humilhado e ele foge da casa do Ichigo, que é nosso protagonista, para tentar encontrar um lar melhor. Pessoal, esse comecinho foi hilário, eu ri bastante desse começo, valeu bastante a pena essa mini história que teve aqui dentro do Bleach. Continuando, nós temos um médium aparecendo na TV e ele fez grande sucesso na televisão. Tanto é que ele tem 25% da audiência japonesa. Ou seja, a cada 4 japoneses, um está assistindo o programa dele. E principalmente os jovens. Os jovens são os que mais assistem, que as pessoas de idade acabam não assistindo. E é informado que esse médium chamado Dom, ele vai para a cidade do Ichigo. Vai fazer uma apresentação em um grande hospital abandonado. Lá nesse hospital abandonado existe um espírito que está próximo de se tornar um Hollow. E o Dom não sabe e acaba utilizando seu poder, que acaba transformando mais rápido esse fantasma no Hollow. O Ichigo acaba se envolvendo juntamente com esse médium, que é bem atrapalhado esse médium. Ele pensa que ele está fazendo bem, mas ele está prejudicando, na verdade. E vai caber ao Ichigo purificar esse Hollow. E o engraçado dessa cena aqui, a gente vê o médium falando que o Ichigo vai ser o discípulo número 1 dele. Ele sempre querendo estar por cima. Na verdade, quem batalhou ali, quem fez a maior parte do serviço foi o Ichigo. O Dom também ajudou um pouco, mas a maior parte do serviço foi do Ichigo. Eu comecei a gostar, pessoal. O Bleach tá mudando agora a minha visão com esse volume 2. Eu até conversei com algumas pessoas que eu imaginava que o Bleach fosse melhor do que o que eu li no primeiro. Aí o pessoal falou, não, continua lendo, que ele vai se tornando melhor ao longo do tempo. Então o 2 já me provou isso. E eu vou mostrar pra vocês o Dom também, acabei não mostrando. Ó, esse aqui é o Dom, pessoal. Olha que serzinho bizarro, né? E vou mostrar o Ichigo também pra vocês conhecerem, porque como é a segunda vez que ele tá aparecendo aqui no canal, é importante eu mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é o Ichigo, pessoal. E a história prossegue aqui, e nós vemos que o rastreador de Hollow parece que está com problema, porque aponta a existência de Hollows, só que quando eles chegam lá, o Hollow não está lá. Eles não sabem o que está acontecendo. E acabamos descobrindo que uma outra pessoa está destruindo os Hollows. E o nome dessa pessoa é Ishida, que também está na escola do Ichigo. E o Ishida diz pro Ichigo, nomes parecidos, né, pessoal? Que ele odeia Shinigamis, e o Ichigo é um Shinigami. Ele diz que ele é um Quincy, é um antigo clã que caiu em declínio há muito tempo. E esse clã são de caçadores de demônios. Mas qual que é a diferença entre os Quincy e os Shinigamis? Os Shinigamis, eles purificam os Hollows, enquanto que os Quincy destroem os Hollows. O Ishida acaba desafiando o Ichigo para ver quem mata mais Hollow. E o Ishida usa alguma coisa ali que acaba atraindo muito Hollow para a cidade. E o Ichigo diz, você tá louco, você vai colocar as pessoas em risco.
porque os Hollows vão principalmente atrás das pessoas que têm poderes espirituais, pessoas que têm uma energia espiritual forte. Ou seja, várias pessoas próximas ao Ishigo estão em perigo. Vou mostrar pra vocês quem que é o Ishida. Inclusive ele tá na capa aqui, ó, tá vendo? Esse daqui é o Ishida, pessoal. Mas eu vou mostrar ele em preto e branco aqui pra vocês também. Olha ele aqui, ó, de óculos. Esse é o Ishida. E a primeira pessoa que nós vemos aqui que está em perigo é o Shed, que é um amigo do Ishigo. Ele sente que tem um Hollow perto dele, ele não consegue enxergar. Então ele corre para um campo abandonado, que ele sabe que não vai encontrar ninguém lá e vai poder talvez lutar sozinho ali e não pôr ninguém em perigo. Porém, chegando lá, um bando de crianças estão jogando futebol. Inclusive, uma das irmãs do Ishigo, que também tem um poder espiritual, que também acaba se tornando uma possível vítima do Hollow. Os dois se unem, a Kurosaki consegue enxergar e ela vai direcionando o Shed aonde está esse Hollow. E do nada surge uma armadura no braço do Shed que ele consegue destruir esse Hollow. Eu vou mostrar esses personagens aqui para vocês conhecerem também. Ó, esse daqui é o Shed, pessoal, aqui embaixo. E agora eu vou mostrar pra vocês a irmã do Ishigo, a Kurosaki. Aqui a Kurosaki, pessoal. Essa aqui de boné é a Kurosaki, juntamente com o Shed. E eu vou mostrar a armadura que surgiu no braço dele. Olha aqui a armadura, pessoal. Outra pessoa que está em perigo é a Orihime, que também existe um poder espiritual bem forte dela. Ela é uma amiga do Ishigo. E o Hollow aparece onde ela está. Só que esse Hollow é um pouco diferente. Ele não gosta de batalhar, ele gosta de usar outras pessoas para batalhar no lugar dele. Então ele solta uma espécie de semente e as pessoas próximas a Orihime atacam ela. Vou mostrar para vocês ela e vou mostrar também esse Hollow. Essa aqui é a Orihime, essa do meio, a loirinha, juntamente com as amigas dela. E esse aqui eu vou mostrar agora para vocês o Hollow que apareceu. Olha esse Hollow estranho que apareceu aqui em cima, pessoal. Vocês estão vendo? E uma coisa muito interessante que eu gostei desse volume é que a gente vê que esses coadjuvantes estão começando a aparecer, dando uma importância maior a eles. Tanto é que aparece para Orihime os Shun-Shun-Rika. O que é isso? São seres que nasceram da alma dela para protegê-la. Vou mostrar eles aqui para vocês. São como se fossem umas fadinhas pequenininhas. Aqui, ó, são 5 na verdade. Olha eles aqui. E graças aos poderes deles, eles conseguem derrotar essa Hollow também. E surge o Lisuke. Ele acaba levando o Shed e a Orihime. Estão desmaiados e após eles acordarem, explica tudo o que está acontecendo e fala do poder do Ishigo. E que ele passou um pouco do poder dele para eles. Ó, esse daqui é o Lisuke, pessoal. E a história vai continuando. O Ishida e o Ishigo estão lutando contra os Hollows que estão aparecendo. E descobrimos que o Ishida é o último Quincy existente e que o clã dele foi extinto pelos Shinigamis. A quantidade de Hollows que estão aparecendo é enorme e Ishigo e Ishida vão ter que se unir para poder continuar lutando e sobreviverem. Nesse momento surge um Hollow enorme, muito grande mesmo, que ele tem o nome de Menos, que é o tipo de Hollow, que são aqueles que são uma junção de centenas de Hollow. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Olha ele aqui, pessoal. Olha o tamanho disso daqui. Que bicho enorme. E nesse momento surge o Lisuke e sua equipe para ajudá-los a combater os Hollows que estão ali. E no meio do desespero ali, o Ishigo demonstra seu poder e ele ataca esse Hollow gigante, que tem o nome de Menos, e consegue afugentá-lo. E a energia do Ishigo está totalmente descontrolada e ele pode morrer. Porém, nesse momento, o Ishida acaba salvando ele. Então, pessoal, gostei bastante desse volume 2, me surpreendeu bastante, ele ficou muito superior ao volume 1. Então fica aqui a minha recomendação para vocês pro Bleach. E semana que vem vou torcer para conseguir ler o volume 3. Vamos partir para o próximo quadrinho? E nosso próximo quadrinho é Juiz Dredd versus Alien, da editora Mits. É um quadrinho já um pouco antigo, é uma releitura minha. E ele tinha como preço de capa na época de R$ 5,90. A editora Mits continua trazendo quadrinhos do Juiz Dredd. E foi uma grata surpresa essa releitura. Eu gostei bastante, pessoal. Eu gosto de Juiz Dredd. Eu queria poder investir um pouco mais nesse personagem, mas infelizmente hoje eu não tenho condições para isso. E do que trata essa história? Vocês já devem ter percebido, né? Que é o Juiz Dredd contra o Alien. E logo no começo aqui nós vemos o Juiz Dredd ajudando um cidadão que está para ser executado por um criminoso. O Dredd conseguiu salvar esse cidadão, porém nesse momento sai um alien do peito desse cidadão que ele acaba morrendo. O alien ainda naquela forma mais jovem,
Não é aquela forma gigante que a gente conhece dos filmes. Eu vou mostrar aqui pra vocês o Dredd e essa forma do Alien. Aqui, pessoal, esse aqui é o Dredd. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Dredd. E eu vou mostrar pra vocês agora o Alien. Olha o Alien aqui escapando, tá vendo, pessoal? Ele atacou o Dredd, mas o Dredd meio que jogou ele de lado pra não ser atingido, tá vendo? E nós descobrimos que esse cidadão se chamava Jimmy e ele está envolvido numa rinha de animais. E com isso começa a investigação. O Dredd e diversos juízes chegam a um barracão que eles sabem que é ali que acontecia essa rinha de animais. E chegando lá, há vários mortos, do mesmo jeito que o Jimmy morreu, ou seja, saiu do peito dessas pessoas. E lá eles encontram um alien adulto que dá muito trabalho a eles, matando diversos dos juízes. Eu vou mostrar o alien adulto para vocês. Olha o alien adulto aqui, pessoal. Tá vendo? Bem diferente do filhotinho que nós vimos, né? E a história prossegue mais um pouco e a gente descobre que há alien num hospital gigante que tem 8.000 pessoas. Então precisam fazer a desocupação desse hospital para conseguirem localizar esse alien. E nós descobrimos que no meio dessa história existe um vilão chamado Caveira, que ele está como se criando os aliens para poder destruir a cidade. Pessoal, que quadrinho legal, eu curti bastante, eu acho que vale muito a pena, quem não conhece essa história vai atrás, eu gosto muito de Alien, Predador, essas coisas, tem dos filmes, e eu acho que esse crossover que faz com alguns personagens é muito bom, eu gostei bastante. Então quem puder vai atrás e vamos partir para o próximo quadrinho. E nosso próximo quadrinho é meu amigo Dahmer, da editora Darkseid, que tem como preço de capa R$ 59,90. Tem como autor Derf Backderf, nome diferente. Ele já é conhecido aqui por mim, eu já li outras duas obras dele. A primeira é Eu Lixeiro e a segunda é Kane State, 4 Mortes em Ohio. Pessoal, esses dois quadrinhos eu gostei bastante, vale muito a pena. Quem puder, vai atrás desses dois que eu falei pra vocês. Ele é um quadrinista muito bom, eu gosto das histórias dele, da arte dele. Porém, esse daqui, eu confesso pra vocês que eu não curti. Eu sei que é um quadrinho muito premiado, muito badalado, principalmente depois da série que teve na Netflix, do Dahmer, que é um serial killer, que eu assisti essa série, eu gostei da série, eu achei bem interessante, mas o quadrinho eu achei muito fraco. E qual é a história desse quadrinho aqui? O quadrinista, o Derf, ele foi amigo de escola do Dahmer. Então ele conta um pouco como foi a convivência com o Dahmer. Mas era uma convivência um pouco afastada, eles meio que zoavam ele também, usavam um pouco das maluquices do Dahmer, não eram amigos íntimos. Então eu achei informações fracas que pra mim não agregaram, eu achei que não me trouxe grandes conhecimentos. Mostrou um pouco a vertente de uma pessoa que é um serial killer, os problemas que ele tinha na infância dele, que eram problemas familiares gravíssimos, no meu ver, a solidão dessa pessoa, os problemas sexuais que também tinha esse personagem, mas o quadrinho em si eu não gostei, pessoal. Mas seria interessante vocês comprarem o quadrinho se vocês puderem e tirarem suas próprias conclusões. Eu tô passando a minha impressão, o que eu senti quando eu li esse quadrinho. A mim não agregou, talvez, por eu ter assistido o seriado Netflix, que eu achei muito bom. Então, por isso que eu posso ter achado fraco esse quadrinho, porque não agregou informações pra mim. Eu vou mostrar um pouco da arte pra vocês desse quadrinho. Ó, essa aqui é a arte, pessoal. Esse aqui é o Dahmer. Inclusive, esse quadrinho tem bastante informações em texto. Isso eu achei legal, pessoal. Bastante extras interessantes. Tem algumas fotos também da juventude do Dahmer e do Derf. Então, isso eu acho que agrega um pouco, sim. Mas a história em si eu achei fraca, devagar. Mas paciência, não é tudo que a gente acaba gostando do que a gente lê, né, pessoal? Mas vamos partir pro próximo quadrinho? E nosso próximo quadrinho é Zagor Classic número 16, da editora Mitos, que tem como preço de capa R$ 36,90. E essa obra aqui, ele traz as primeiras histórias do Zagor, desde o primeiro número. Eu gosto bastante dessa coleção, pessoal. Tanto é que isso aqui corresponde ao 12 da Itália, que foi lançado em 1966. Vocês devem estar falando, mas 12, se esse aqui é o 16, é porque as primeiras histórias do Zagor, ele tinha mais páginas da Itália. E o da Mitos tem um pouco menos, então por isso que está um pouco atrasado a numeração. Mas ele está trazendo na ordem fiel. E outra curiosidade desse número aqui é que ele foi escrito pelo Guido Nolita. Quem que é o Guido Nolita? É o Sérgio Bonelli. Guido Nolita é o pseudônimo dele. E a primeira história se chama Servo Sagrado, que foi escrito pelo Guido Nolita.
e nós vemos o professor Kruger juntamente com seu assistente na floresta Darkwood e eles estão procurando o Zagor. Eles pensam que o Zagor é na verdade um símio, como se fosse um pé grande. Então eles estão atrás do Zagor. É uma história bem interessante no começo e a gente pula um pouquinho de cena e nós vemos o nosso querido Chico caindo numa lama. Ele fica num aspecto todo sujo e ele acaba sendo capturado pelo professor Kruger, que pensa que ele é o Zagor, como se fosse uma espécie do pé grande. Bem interessante, a gente se diverte bastante com essa história no começo. Eu vou mostrar quem são os personagens para vocês. Ó, esse daqui é o professor Kruger, aqui, e o nosso querido Chico. E tem no meio aí o assistente do professor Kruger. E o professor Kruger ele vai fazer uma caçada para poder alimentar a equipe dele. E o professor Kruger acaba matando um cervo que é considerado sagrado. E com isso, a tribo dos Iroqueses começa a caçada deles. Vai caber ao Zagor tentar resgatar o Chico, o professor Kruger e seu assistente. É uma história curta, tá, pessoal? Não é uma história tão grande assim. É uma história mais simples, não é tão bem elaborada como as atuais que nós temos. Mas é uma história daquela época, ou seja, de 1966. Então por isso que tem um roteiro diferente, tem um andamento diferente, desenvolvimento diferente das histórias, mas na minha opinião, diferente de muitas histórias que eu leio bem antigas, Zagor não está datado, ainda é uma boa aventura, uma boa história que dá para se divertir bastante. E a segunda história se chama O Abismo Verde. Nós vemos dois jovens índios numa canoa fugindo de outros índios que estão perseguindo eles em outras canoas. O Zagor pula para tentar salvar esses jovens, porém apenas o rapaz ele consegue salvar e o outro jovem, que na verdade é uma moça, acaba sendo levada pelos seus perseguidores que fazem parte da tribo de Oneidas. No desenrolar da história, nós descobrimos que esse jovem ele é filho do antigo chefe da tribo, que acabou sendo assassinado provavelmente pelo feiticeiro. E por que aconteceu esse assassinato? Porque na região começaram a surgir feras monstruosas que parecem dinossauros. Eu vou mostrar para vocês essas feras. Olha aqui, pessoal. E o feiticeiro diz para o chefe da tribo que há necessidade de voltarem a sacrificar jovens para poder afastar essas feras que eles entendem que são demônios, são espíritos malignos. E o chefe se recusa, então por isso ele acabou sendo assassinado. E esses jovens que estavam fugindo, na verdade, eram os filhos do chefe da tribo, tanto o rapaz que eu falei para vocês, e essa moça que ia ser sacrificada pelo chefe da tribo. Então vai caber ao Zagor e ao Chico conseguirem resgatar essa jovem e descobrirem o segredo dessas feras. A gente vai ter o desfecho dessa história apenas no volume 17. E vamos partir para o próximo quadrinho? E vamos para o nosso próximo quadrinho, que é Rosa de Versalhes, número 3. Um mangá que eu tenho gostado bastante, pessoal. Nossa, que obra fantástica. E esse aqui é o volume 3 de 5. Então vai ser a última vez que eu vou trazer para o canal com uma resenha. O volume 4 de 5 eu vou mostrar para vocês que eu li. Mas eu não vou fazer resenha, porque senão vai estragar o final dessa obra maravilhosa. Eu tô bem ansioso para saber o final da obra. E continuando o que aconteceu na semana passada, o Cavaleiro Negro, ele fere o André e acaba sequestrando a Rosalie. E com isso, o Oscar fica com muita raiva e ele vai até a residência do Duque de Orleans, que é o primo do rei. Porém, lá é uma armadilha e ele é capturado. André, apesar de estar machucado, ele acaba indo atrás e consegue resgatar o Oscar e a Rosalie que estavam presos ali. Eu vou mostrar os personagens aqui para vocês conhecerem quem são. Ó, esse daqui é a Rosalie, pessoal. Esse é o Cavaleiro Negro, né? Dá pra imaginar. Esse daqui é o Oscar. Lembrando, pessoal, que o Oscar é uma mulher, tá? Ela se veste de homem, mas ela é uma mulher. E esse daqui é o André, pessoal. Ele se feriu nos olhos. E além de ter conseguido resgatar Oscar e Rosalie, eles também capturam o Cavaleiro Negro. Só que o Oscar decide soltar, libertar o Cavaleiro Negro e decide também abandonar a Guarda Real. E quem é esse Cavaleiro Negro? Já era um grande conhecido da Rosalie e eles nutrem um amor. E com isso, a Rosalie acaba se tornando a esposa do Cavaleiro Negro. E o Oscar sai da Guarda Real e acaba indo para a Guarda de Versalhes. E lá ele não é bem aceito, as pessoas não aceitam ser comandados por uma mulher. E enquanto tudo isso está ocorrendo, a França está numa grave crise financeira. A família real gastou demais, a população está passando fome e a família real pode vir a falir. Então está próximo de acontecer uma grande revolta social. Esse quadrinho, eu acho que ele é importante para a gente conhecer um pouco da história também. A Revolução Francesa é um dos fatos mais importantes da nossa história
eu recomendo que vocês vão estudar a Revolução Francesa, que é um assunto muito interessante, pessoal. Assim como a Revolução Industrial, a Revolução na Rússia também é muito importante. Tem vários assuntos históricos que são importantíssimos para a nossa história. A queda da Bolsa de 29, a Primeira e Segunda Guerra Mundial são importantíssimos para saber o que nós somos hoje, o que tem acontecido no nosso mundo hoje. E a Revolução Francesa é um dos pontos-chave de tudo que nós temos hoje. Então vale a pena, pessoal. Vão ler Rosa de Versalhes, que é um quadrinho que pode abrir um pouco o conhecimento do que aconteceu no passado. E vamos partir para o próximo quadrinho? E por último, eu deixei minha releitura favorita. Estou falando de Dragon Ball Z 37. Pessoal, é a história final do Cell. Então, eu estava até pensando aqui comigo, falei, poxa, eu sei que é uma releitura, tudo, mas eu não vou falar para vocês o que acontece aqui. Eu tinha até escrito um roteiro aqui para falar para vocês, mas não vou falar. Aqui acontece o final do arco do Cell, então eu vou pular isso aqui para vocês. Mas, pessoal, brilhante, brilhante. Akira Toriyama faz uma obra magnífica. E a partir do próximo volume, nós vamos ter a fase do Majin Buu, que é o outro vilão muito interessante. Eu gosto bastante do Majin Buu. Eu acho que todas as fases do Dragon Ball são muito interessantes. A minha preferida é a fase do Freeza, que já falei para vocês várias semanas atrás. Freeza é um vilão muito interessante, muito poderoso. Depois nós temos essa fase do Cell, que é outro vilão muito interessante. E agora nós vamos ter a fase do Majin Buu. Então o Akira Toriyama fez 3 vilões de um potencial muito grande. Eu fico até sem palavras para falar da potência desses 3 vilões. Conseguiu manter um alto nível das histórias da Dragon Ball Z, que muitas séries vão decaindo ao longo do tempo. Apesar do Freeza, a meu ver, é a história mais interessante de todas. Cell e do Majin Buu não ficam atrás, estão bem próximos ali do Freeza, que, pessoal, Dragon Ball Z, para quem não conhece, vai atrás, é um dos melhores mangás que eu já li. Então vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, curtam o vídeo, compartilhe com os amigos, a gente se vê no próximo vídeo, pessoal, um abraço!